Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É mais uma Manhã Viva chegando até você, até a sua casa. Mas eu quero te perguntar, quando aparece aquela dorzinha de cabeça, é chato, não é verdade? Temos que logo buscar um remédio, nós mulheres já vamos correr aos remédios, né? Tomar um remédio, tentar aliviar esta dor. Mas por que será que a dor de cabeça aparece? Será que não é um sinal de que algo maior está por trás? Será que não é uma doença que está por trás disso? É o que vamos aprender hoje no Manhã Viva. E para falar conosco sobre isso, está aqui comigo Dr. Rodrigo Santiago. Bem-vindo, doutor, neurologista do Hospital Madre Teresa aqui de Belo Horizonte. Bom dia e bem-vindo, doutor Rodrigo. Também conosco aqui o Wagner dos Reis, nutricionista, e ele vai nos explicar, gente, a influência dos alimentos sobre a dor de cabeça. Os alimentos têm muita influência, viu, gente? Vamos aprender também no programa de hoje. Fica ligadinho aí, eu vou chegando aqui na nossa sala de entrevista. Já quero começar a perguntar para o doutor Rodrigo. Doutor, o que é a dor de cabeça e por que ela acontece? A dor de cabeça é um sintoma clínico mais comum, acho que dos sintomas mais comuns da unidade de emergência, no dia a dia das consultas ambulatoriais, no consultório de rotina. E é uma queixa frequente que às vezes nem motiva a ida a um profissional de saúde para procurar as causas ou esclarecimento. Ela pode ser leve, moderada ou pode ser mais grave. Pode ser desde uma dor simples, como você já acabou de caracterizar, como ser um sinal de alerta para uma doença muito séria. Existem vários critérios que podem classificá-la como muito séria, tem critérios que podem sugerir que a doença seja muito leve, o sintoma seja muito leve, que não mereça uma investigação rigorosa, né? Só pela conversa, uma anamnese, um bom exame neurológico, você consegue excluir causas mais sérias. Enfim, nós temos que ver a dor de cabeça como um sintoma e não uma doença específica. Existe uma classificação internacional muito bem elaborada, já há mais ou menos 30 anos, onde você tem, cada dor de cabeça tem um critério que deve ser rigorosamente preenchido para que você possa dizer, eu tenho enxaqueca, eu tenho dor X, Y, Z. Tá claro? Então, por isso que a avaliação de um profissional é muito importante. Até chegar na enxaqueca, por quê? Será que foi uma dor de cabeça maltratada? Por que isso acontece? Para responder isso, a gente tem, em linhas gerais, existe uma preferência você falou especificamente da enxaqueca, eu já vou então abordar essa questão. A enxaqueca é uma das dores de cabeça mais comuns que mais leva o paciente ao pronto-socorro. Se você tem dor forte de cabeça que incomoda a sua rotina diária de forma frequente, não um único episódio, isso é muito importante, vários episódios repetidos, com uma frequência uma vez por semana, uma vez por mês, mas eles são repetidos e isso obriga você a procurar auxílio, dor forte, provavelmente 90 e tantos % de chance de ser enxaqueca, tá certo? E a causa disso, mulheres são muito susceptíveis, uma questão genética, uma questão hormonal, nas mulheres especificamente a questão hormonal. Até os 12, 14 anos, meninos e meninas têm a mesma frequência de dor, crianças com enxaqueca, é igualzinho. A partir do período menstrual, a mulher passa a ter mais enxaqueca do que os meninos. Ela é premiada, né? Ela é, por causa da questão hormonal, um fator mais importante. Eu poderia citar outros, genéticos, tem famílias que têm muita enxaqueca, isso é muito bem E é verdade que 98% da população pode vir a ter dor de cabeça? 98% da população pode vir a ter dor de cabeça uma vez na vida. Existem aqueles pacientes que tiveram dor uma única vez a vida inteira, então estão com 80 anos de idade. Eles são a minoria. A grande maioria da população tem dor de cabeça, teve ou tem dor de cabeça. Podemos dizer também que o estresse do dia a dia, né, a ansiedade, tudo isso também provoca dor de cabeça? Certamente, em cima da questão hormonal feminina, em cima da questão genética do homem ou da mulher, em cima de fatores, que podemos depois citar aqui, o caso aí, ansiedade, estresse, preocupações, noite mal dormida por causa de preocupações, tudo isso pode influenciar sim no aparecimento do sintoma dor de cabeça. Como identificar que a dor de cabeça é influenciada por uma outra doença? Tem algo, é um alerta, né? Como o senhor trouxe no início? Sim. Para responder isso, eu vou trabalhar um pouquinho com as dores mais graves. Quer dizer, quando você tem como sintoma principal a dor de cabeça, e esse sintoma principal da dor de cabeça está acompanhado de, por exemplo, visão dupla. Se o paciente tem perda de consciência imediatamente junto com a dor, quer dizer, ele tem a dor e perde a consciência. Se esse paciente apresenta concomitante uma fraqueza de um lado do corpo, uma dormência importante de um lado, dificuldade para andar, perda da coordenação motora,
começa a falar diferente, simulando inclusive um outro grupo de doenças neurológicas sempre muito vinculado pela mídia, que é o acidente vascular cerebral, né, o AVC, realmente nós podemos estar diante de um quadro grave associado à dor de cabeça. Tem outras situações, febre. Dor de cabeça forte no idoso sempre preocupa. Dor de cabeça em pacientes imunossuprimidos, por exemplo, paciente que está em tratamento quimioterápico, o paciente que é portador do vírus da imunodeficiência. Se ele tem dor de cabeça e não tinha antes, são situações que você tem que tomar mais cuidado. E como que é feito o diagnóstico, doutor? Tem graus diferentes de dor? O diagnóstico, ele é construído em cima de uma boa anamnese, quer dizer, a conversa médico-paciente. Então, é um ambiente muito tranquilo, na medida do possível, isso às vezes não acontece no pronto-socorro, o paciente tem que recobrar todas as lembranças das dores, tentar achar. Às vezes eu costumo dizer que a consulta, você ensina o paciente o que ele tem que prestar atenção na primeira consulta, é só no retorno que ele é capaz de dar as informações mais necessárias. Porque é minucioso, eu não tenho instrumento laboratorial, ressonância, tomografia, eletroencefalograma, nada disso vai substituir o trabalho da entrevista médica. É o mais importante. Então, a partir da entrevista, eu vou construindo o diagnóstico. Enxaqueca, um caso claro. Então, o que eu vou perguntar para o meu paciente? Sua dor é forte? Isso é uma questão que normalmente a enxaqueca tem. Ela pode ser moderada e forte. Piora quando você faz atividade física? Mínima. Por exemplo, abaixar para amarrar um cadastro durante a dor de cabeça pode piorar essa dor. Subir uma escada, descer uma escada, isso pode piorar. Pegar um peso de 5, 10 quilos pelo braço para levar até o supermercado ou trazer uma polpa do supermercado durante a dor pode ser um sinal de intolerância ao esforço físico. Uma dor pulsátil, ela lateja, normalmente unilateral, quer dizer, ocupando o hemicrânio direito ou o hemicrânio esquerdo, quer dizer, pode ser bilateral, mas normalmente ela é unilateral. Esses são um dos critérios. Os outros, náusea e ou vômito, que às vezes o paciente só tem náusea e não vomita, ou vomita, né? E medo de luz, fotofobia e barulho, ele evita essas condições. E repito, mais importante, um evento, uma andorinha não faz verão. Eu preciso de pelo menos 5 eventos semelhantes no tempo para que nós possamos fechar esse diagnóstico. Então, pegando isso como exemplo, cada dor tem suas características. Eu não vou citar todas, só para título de curiosidade, nós temos mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça. Nossa, são muitas tipos de dor. São muitas. As duas mais comuns. Você me permite falar a segunda? A mais comum nem é a enxaqueca. A enxaqueca é a dor mais comum quando você vai analisar a intensidade. Se você pega como fator intensidade, realmente a enxaqueca é a mais comum. Dor leve, aquela dorzinha de cabeça, diária, às vezes pequenininha, que melhora sem remédio. No final do dia, bilateral, em peso. Você pode andar que ela não vai piorar, você pode abaixar, não vai piorar, você não vai ter náusea, você não vai ter vômito, você não vai ter luz, não te incomoda, barulho não te incomoda, é um peso, um pezinho na cabeça. E aquilo ali pode durar horas e passa. Essa é a cefaleia tensional, de tensão. É uma dor de cabeça a mais comum, 70% da população vai ter esse tipo de dor. Muito bem. Wagner, gostaria de perguntar também como que os alimentos influenciam nesse processo de dor de cabeça. Bom, Rose, a análise ela é muito individual, né? Então nem todos os alimentos que provocam a enxaqueca vai desencadear a enxaqueca naquela pessoa. Então, às vezes a pessoa tem a enxaqueca com frutas cítricas ou com chocolate, etc. Os alimentos, de modo geral, alguns alimentos específicos, eles contêm substâncias derivadas de alguns aminoácidos que vão desencadear, vão ativar nervos do sistema nervoso e liberando substâncias vasoativas e combinando com o processo inflamatório. Então, cada alimento possui uma substância específica. Vamos então lá na cozinha, o Wagner trouxe alguns alimentos para mostrar para a gente, né, concretamente, os alimentos que fazem mal, né, para quem já vive esse processo de dor de cabeça, de enxaqueca. Nós temos uma amostra aqui, né, Wagner? Pode explicar para nós esse vasto alimento, o que é bom, né, o que não é, o que é benéfico? Olha só, este lado de cá são grupos, são alimentos que vão favorecer, vão desencadear quadros de enxaqueca, que é um dos tipos de cefaleia, como o doutor Rodrigo falou. E são muitos alimentos que a literatura traz para a gente, a análise clínica também, após uma anamnese nutricional bem minuciosa. Então, o primeiro grupo é o grupo dos cítricos, então, que são compostos pelo abacaxi, pelas laranjas, as tangerinas, limão, kiwi. E agora, no verão, a gente gosta mais de suco, né? De comer essas frutas, né? Muito comum, porque é refrescante, né?
E esses alimentos, eles contêm algumas aminas, algumas substâncias, principalmente a octopamina, que tem essa capacidade de se ligar nesses nervos, nessas regiões do sistema nervoso e favorecendo a liberação de substâncias inflamatórias, citocinas, prostaglandinas e culminando com o processo de dor. O chocolate é um outro grupo que é muito comum. Quem não gosta de um chocolatinho, né? Sim, principalmente no período pré-menstrual, as mulheres gostam muito. A mulher fica doida para comer um chocolate. A ansiedade também gera um consumo exagerado do chocolate. O chocolate contém a teobromina e a feniletilamina, que também são substâncias que desencadeiam os quadros de enxaqueca. Os queijos, de modo geral, mais os queijos curados, porque é um processo de produção de substâncias que são derivadas pela fermentação bacteriana por micro-organismos. Então, eles contêm as substâncias como a histamina, a tiramina, que podem gerar esse quadro de vasodilatação dos vasos sanguíneos do sistema nervoso. Quem tem esse problema então, de dor de cabeça pode comer outros tipos de queijo que não sejam curado? Sim. Ou não? É melhor não comer? De modo geral, é interessante que a gente diminua o consumo desses alimentos, mas pode-se consumir o queijo mais fresco. E é claro que avaliar a presença do sintoma, né? A presença da dor de cabeça. E aqui do lado de cá o próprio café, porque tem a cafeína, tem a teofilina, a teobromina, também outras substâncias. A cafeína é uma metilxantina, uma substância que tem a capacidade de atravessar o sistema nervoso central. E já tem alguns relatos na literatura mostrando que a cafeína pode levar a uma desidratação intracraniana, combinando com o processo de quadro de enxaqueca. Gente, o negócio é perigoso mesmo, hein? Pois é, muito complicado. E os grupos dos alimentos defumados, as carnes processadas, são potentes também desencadeadores de enxaqueca. Os embutidos? Os embutidos em geral, aí entra a salsicha, o salame, o presunto, as linguiças defumadas. Isso porque eles contêm na sua composição os nitritos e nitratos, que são alguns corantes, conservantes que a indústria coloca para dar essa coloração um pouco avermelhada. E eles são potentes aí, vasodilatadores, podem desencadear dor. Ô Wagner, a pessoa, né, a gente falava do verão, as frutas, nem mesmo o suco, porque o suco a gente põe a fruta, mas também põe água, nem mesmo o suco a pessoa pode provar. Sim, se você colocar, se você preparar o suco, você faz uma diluição, coloca uma quantidade maior de água, então o contato com a substância vai ser menor. Mas como é muito individualizado, tem pessoas que apenas uma fatia de laranja já pode desencadear a dor, a enxaqueca e outros sintomas aí do sistema nervoso. E, então é interessante fazer essa análise clínica, pedir para poder excluir o alimento por um período, depois fazer a reintrodução, seja em forma de suco, em forma de frutas frescas, para a gente poder avaliar se precisa ou não excluir definitivamente o alimento da vida da pessoa. E só reforçando, Rose, outros alimentos potenciais para enxaqueca, os produtos industrializados, porque eles contêm na composição dos temperos, os alimentos industrializados mais salgados, eles contêm glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. E esse glutamato também é capaz, por ele ser um neurotransmissor excitatório, pode desencadear dor também, além dos alimentos Diet Light, que contêm sucralose, aspartame, os adoçantes artificiais, também são potentes desencadeadores da dor. Pois é, o nosso tempo aqui está corridinho, vamos para um breve intervalo e já vamos voltar aqui falando mais sobre os alimentos e os fatores, né, que os alimentos causam na dor de cabeça. Até já, espero você. Manhã Viva de volta e nesses 300 anos da aparição de Nossa Senhora Imaculada Conceição nos Rios Paraíba, Nossa Senhora Aparecida, Padre Marcelo Rossi gravou um DVD e um CD em homenagem a Nossa Senhora, gravou pela gravadora Canção Nova. Então este produto está disponível no nosso site loja.cançãonova.com e também nas nossas lojas físicas. Temos várias lojas espalhadas por todo o Brasil e também aqui em Belo Horizonte temos a nossa loja aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Você pode, né, aproveitar, está chegando aí final de ano, comprar, dar de presente. Olha que lindo, aproveite. Padre Marcelo Rossi quis homenagear a Nossa Senhora, faça também com ele essa homenagem à Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, que estamos em festa, comemorando esses 300 anos da sua aparição. Quero aproveitar e mandar um abraço aos nossos parceiros na evangelização, a LN Deca, da Campanário,
Lavécia e também Salão Maison Rochard. Um grande abraço, obrigado pela amizade e parceria e sigamos juntos pela evangelização. Mas eu vou voltando aqui para a minha cozinha, está aqui o Dr. Rodrigo e também o Wagner, que nós estamos conversando sobre a bendita dor de cabeça, né, gente? Como a dor de cabeça nos atrapalha e como os alimentos têm grande influência, não é verdade, Dr. Rodrigo? Sim. Por quê? Os alimentos, é um pouco, o Wagner já falou um pouquinho sobre isso, mas isso é uma observação clínica sim notória. A gente tem observado que no dia a dia muitos pacientes referem um mal-estar, ou enxaqueca principalmente, quando nós falamos de relação de alimento com dor de cabeça, é principalmente a enxaqueca, né? E é muito comum ele notar uma relação com frutas cítricas, excesso de consumo de café, isso às vezes muita da entrevista médica a gente observa que há um excesso de produtos à base de Coca-Cola, refrigerantes, cafeinados, chocolates, achocolatados pela manhã, por exemplo. Então esse tipo de alimento, principalmente o Wagner tocou nisso, é muito importante lembrar que o paciente tem que fazer uma relação, tentar descobrir essa relação da ingestão com o sintoma, tá? E muitas vezes isso pode ser corrigido pelo viés, o excesso do uso daquele determinado produto. E a correção disso já pode acarretar um benefício já. Então vamos dar uma recapitulada aqui, né, Wagner? Para quem ligou a televisão agora, aqui no Manhã Viva, né, estamos falando hoje sobre dor de cabeça e os alimentos que fazem mal, maléficos para essa dor de cabeça. Depois também vamos para os benéficos. Sim, nem tudo é ruim, né, Wagner? Tem o lado bom Senão da a pessoa história. imagina, quando a pessoa chega no consultório, você fala, olha, não come isso, não come aquilo, a pessoa, poxa, eu não vou comer mais nada. Ela fica desesperada, com certeza, com certeza. Então vamos recapitular aqui, Wagner, os alimentos cítricos, as frutas, né? Sim, de modo geral, as frutas, os cítricos em geral. Então entra o abacaxi, a laranja, a tangerina, limão, kiwi e outras frutas cítricas como um todo. É difícil saber qual tem mais ou qual tem menos, então é sempre individual. Qualquer fruta cítrica, o Dr. Rodrigo falou, talvez só reduzindo a quantidade, a frequência de consumo já vai ajudar bastante, mas alguns a gente precisa excluir por um período maior de tempo. Certo. O próprio chocolate, porque o consumo ele é bem diário, muito comum. E como o doutor Rodrigo falou, né, tem gente que não toma um cafezinho de manhã, mas toma um chocolatado, mas também é prejudicial, né? Com certeza. E aí, o que a pessoa pode tomar no lugar? Pois é, existem alguns chás, os chás mais brancos, porque contém menos cafeína, então poderia ser uma opção. Talvez outros tipos de suco que não teria o cítrico na composição, né, mas os chás brancos seriam uma opção interessante também. Os alimentos embutidos, de né, modo que geral. Vale ressaltar. Quem que não gosta de um cachorro quente, né, gente? Quem que não gosta de colocar ali uma calabresinha assim, né? Numa farofa, numa comida, numa pizza? É comum, é Quem muito faz frequente. esse tratamento tem que abrir mão, né, Wagner? Sim, então, mas talvez só reduzir o consumo já faça toda a diferença. Então, hoje tem alguns embutidos mais artesanais, então não tem essa adição excessiva dos nitritos, nitratos, desses conservantes e corantes. Então, consequentemente, pode reduzir um pouquinho a frequência das dores. A gente está vendo aqui, né, um adoçante, né? Ô, Wagner, quero perguntar para você, o açúcar, o adoçante, o que é o melhor para quem está nesse processo de dor de cabeça, de tratamento? Sim. Na minha prática clínica, eu sempre oriento o consumo do açúcar, mas em pequena quantidade, porque o excesso de açúcar também pode ser um desencadeador. E reduzir, deixar mesmo o adoçante somente para as pessoas que precisam, o diabético, por exemplo. Porque a sucralose, o aspartame e outros adoçantes artificiais têm sido muito relatados na literatura para poder aumentar os quadros de enxaqueca e outros tipos de dores de cabeça também. Então, o melhor seria realmente o açúcar. Reduzir a quantidade. O açúcar mascavo, o demerara, tem muita gente que já tem trocado o açúcar branco pelo escuro. Sim. É mais saudável? Sim. Pensando em calorias, não, porque eles vão ter a mesma quantidade de calorias. Mas a diferença é que o mascavo, por exemplo, ele passa por um processamento menor. Ele não passa pelo processamento químico que o açúcar branco passa. Não vai receber aqueles ácidos todos, né? Sim, então ele vai ter um pouquinho mais de nutrientes e vai ser um pouquinho mais protetor em relação ao açúcar branco. Muito bem. A gente tem também aqui o pãozinho nosso de cada dia, que está na mesa de todo brasileiro, né, Wagner? Sim, é difícil uma casa de manhã que não tem um pãozinho à mesa, né? Sim, com certeza. Qual que é a influência do pão, né, nesse processo de dor de cabeça? Bom, as pessoas, elas consomem bastante os pães
feito com farinha branca. E esse excesso de alimentos refinados com farinha de trigo branca, eles podem levar a uma maior liberação de insulina e gerar uma hipoglicemia reativa, uma hipoglicemia de rebote. E essa hipoglicemia vai gerar a produção de histaminas e de outros mediadores inflamatórios. Então, o excesso de alimentos refinados, que é a característica da dieta ocidental, dessa dieta atual, pode favorecer esse quadro de hipoglicemia. É interessante, né, que realmente é a base de uma alimentação ocidental. Quando eu morei em Israel, lá era muito comum, a gente chegava na casa de algum árabe, ele serve para nós um pepino. Então, assim, é o café da manhã deles, o pepino. Eles cortam o pepino em vários pedaços, né, assim, e eles servem para você, né, como se fosse um pão de queijo aqui em Minas Gerais, vamos dizer. Sim. Né? Então, assim, para você ver a diferença, né? A cultura... É cultural. As pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade de entender. Será que eu posso consumir um ovo pela manhã, consumir outros tipos? Uma fonte de carboidrato mais interessante, como os tubérculos, inhame, mandioca, batata doce. E isso pode diminuir, favorecer a diminuição do consumo desses ultramente processados, alimentos processados. Né? Tem outras opções, Sim, a mudança ela é possível, né? Mas é preciso ter força de vontade para isso. E aqui a gente vê também alguns temperos, né, Wagner? O que vale a gente também falar isso, que hoje na correria, na praticidade, né, a gente tem pouco tempo para descascar a cebola, descascar o alho, né? Sim. Já vamos logo para os temperos rápidos. Mas também faz muito mal, né, Wagner, à saúde, principalmente quem tem esse problema de dor de cabeça. Sim. Falando de temperos, os temperos prontos, esses que têm muito sódio, eles vão ter o glutamato monossódico, como eu já disse anteriormente, mas esses legumes, as ervas especiais que são utilizadas para temperar também pode desencadear a enxaqueca. Então, tem pessoas que têm esse sintoma exacerbado com a cebola, com o alho. Além desses alimentos que podem desencadear, temos a banana, o próprio tomate. Nossa, tudo isso também? Sim, o leite e derivados, outros derivados como o iogurte, como o sorvete também podem desencadear. Então, assim, é uma diversidade de alimentos, mas é sempre uma análise individual. Então, até a cebola e o alho também, se o uso demasiado, pode ser prejudicial. Sim, sim. E às vezes a pessoa ela já retirou, já excluiu todos esses alimentos, já reduziu a frequência, mas ainda continua utilizando o alho em excesso e a cebola, porque é sempre muito gostoso dar aquele gostinho a mais na comida. E isso pode ser um fator negativo também. Com certeza. E aqui nós temos a água, né? Temos o suco. Sim. Agora vamos também falar um pouco das coisas boas. Sim. É água de coco, desculpa, pensei que você tem um suco de limão, mas não é, uma água de coco. E a água natural. Qual que é o benefício delas? A importância da água é mais pelo processo de hidratação. Então, como eu já disse, alguns alimentos, algumas substâncias podem levar a uma desidratação intracraniana, então o consumo de água é importante para melhorar essa hidratação do sistema nervoso. E além disso, a água ela favorece a eliminação de toxinas. Hoje nós sabemos que os agrotóxicos, os aditivos químicos, os conservantes, e a presença de metais pesados como chumbo, mercúrio, eles favorecem também os quadros de enxaqueca. Então, a água ela favorece, ela contribui para essa eliminação de toxinas. Qual a quantidade de água que você fala para os seus pacientes tomarem durante o dia? É individual também, mas em média em torno de 2 litros ao dia, 8 copos ao dia, mas pode-se fazer um cálculo em torno de 35 mililitros para cada quilo de peso corporal. Então pensando na individualização, depende muito do peso corporal. A pessoa precisa calcular, né? Sim, conforme o seu peso, 35 ml. 35 ml por quilo de peso corporal. E a água de coco, ela é interessante porque além de ser líquida, de melhorar a hidratação, contém também alguns minerais, potássio, magnésio, que vão favorecer a hidratação como um todo. E principalmente agora no verão, que nós transpiramos mais, né, Wagner? Muito, com certeza. É muito bom, né, a gente tomar bastante líquido e a água de coco principalmente porque ela é hidratante, né? Com certeza. Só tomar um cuidado, porque o excesso também de água de coco pode ser ruim. Então sempre tem que ter uma moderação de consumo. A gente tem que ter sempre o equilíbrio. Sim. A moderação, o bom senso são palavras essenciais aí no dia a dia, pensando em alimentação. Gente. Sempre tem que ter o equilíbrio e a disciplina. Com e os certeza. alimentos verdes, né? As verduras, temos também aqui um brócolis. O que você diz, Wagner? Bom, Rose, os vegetais verdes escuros eu trouxe como exemplo por 2 motivos. Primeiro, porque eles são fontes de magnésio,
Magnésio é um mineral importantíssimo para o metabolismo energético. Já tem relatos na literatura mostrando que uma deficiência no funcionamento de mitocôndrias, que é uma organela que é importantíssima para produzir energia no nosso corpo todo, principalmente no cérebro. E esse magnésio ele é essencial para essa síntese de energia. Se não tiver magnésio, a pessoa vai ter uma queda energética, tá? Então pode ser prejudicial. Além disso, o magnésio ele modula os receptores de glutamato, diminuindo a excitabilidade neuronal, então diminuindo os quadros de enxaqueca. E, além disso, os vegetais verdes escuros eles contêm algumas substâncias chamadas de glicosinolatos. E essas substâncias que são as responsáveis pelo processo de desintoxicação. Por isso que as pessoas falam que o suco verde é detox, o suco detox por causa disso. E pensando nisso, pensando nessas substâncias que podem se acumular no organismo, a presença dessas substâncias nos vegetais verdes escuros favorece a eliminação de toxinas. Mas só um detalhe que eu gostaria de acrescentar, que para aproveitar esses glicosinolatos é importante que os vegetais sejam picados antecipadamente, deixados em repouso, sem colocar no calor, por aproximadamente 10 minutos, para depois ele ser aquecido, porque se eu aquecer ele nesse formato, in natura, eu vou inibir as enzimas que produzem esses glicosinolatos. Então é importante que eu fracione, que eu pique esse vegetal antes de fazer o consumo. Ah, entendi. Não posso já tirar da geladeira e logo colocar no fogo. Não, tipo, já rasgar a couve, já fazer o refogado. Eu posso picar, rasgar essa couve, picá-la da forma que eu quero, deixo em repouso de 5 a 10 minutos, para ter a ação das enzimas, das substâncias para produzir os glicosinolatos e posteriormente eu vou fazer o aquecimento. Olha que interessante. E o brócolis? O brócolis a gente pode também ferver a vapor também? Não vai tirar as enzimas? O que você diz? Sim, o interessante não é consumir as flores maiores, sempre colocar os pedaços menores para poder favorecer a produção dessas substâncias. Então, se ela já estiver já saindo aquela florzinha amarela, a gente não deve comer. Sim, aí seria interessante porque ali podem ser substâncias mais tóxicas, aí é interessante a gente tomar um certo cuidado para consumo. Tá? Então, quem tem esse problema de enxaqueca, de dor de cabeça, pode fazer esse suco verde todas as manhãs, tomar, e outros tipos de suco detox também? Depende. Se for um copo ao dia, é recomendado, mas tem pessoas, por exemplo, que têm uma alteração em tireoide, e às vezes pode ser um hipotireoidismo subclínico, a pessoa que não tem sintomas bem apresentados. Algumas substâncias dos vegetais verdes escuros podem prejudicar o funcionamento da tireoide. Então é sempre muito individual e sempre bom senso. Fazer rodízio, consumir um dia sim, um dia não fazer uso dos alimentos como milagrosos, né, favorecendo aí. Por isso que é importante, né, a gente... quem tem esse problema, ir no médico, né, doutor Rodrigo? E também buscar a ajuda de um nutricionista, conversar, falar, né, do seu organismo, das doenças que tem, porque muitas vezes, hoje, vamos lá na internet, já pega tudo, pega toda a aquela informação receita, pronta. Pega aquela dieta, mas pode ser que para alguns funcione e para outros não. Pode até prejudiciar, né? Com certeza, com certeza. Prejudicar. E depois, talvez, a solução desse problema pode ser... talvez é mais difícil solucionar aquele problema, pode ser até irreversível. Nossa, é muito sério isso. Sim. E nós temos mais coisas boas aí, né, Wagner? Fala pra gente. Os ovos, eles são fontes de diversos nutrientes. No caso das vitaminas do complexo B, que também são importantes para esse metabolismo energético. Além disso, a gema do ovo é fonte de colina, que é uma substância que ajuda no processo de desintoxicação hepática. Então é bem interessante o consumo do ovo. Mas só reforçando, lembrando que o ovo também pode ser um desencadeador de enxaqueca para algumas pessoas. Então não é, temos que avaliar também de forma individualizada. A sardinha, os peixes pequenos, além da cavalinha, do salmão, eles são fontes de ômega 3. Então, além do alimento, pode-se usar também a suplementação, mas também tem que ser de forma individualizada. Esse ômega 3 ele é um modulador da inflamação, então ele consegue neutralizar um pouquinho a ação das enzimas que produzem as substâncias inflamatórias, como as prostaglandinas, os leucotrienos e as citocinas inflamatórias de modo geral. Então, modulando a inflamação do sistema nervoso. Além disso, o gengibre é uma especiaria muito utilizada. O gengibre, ele tem os gingeróis, que são substâncias altamente anti-inflamatórias, então melhorando essa inflamação, além de antioxidante também. Junto com o gengibre, é interessante associar o gengibre com a água de coco para hidratação. Então, em torno de uma colherinha de gengibre em pó com um copo de água de coco pode auxiliar bastante na diminuição de dores, principalmente matinal.
E junto com o gengibre pode-se usar o açafrão da terra, a cúrcuma longa. O açafrão contém a curcumina, que é um potente anti-inflamatório e antioxidante, melhorando esses quadros também inflamatórios. E por último, a maçã está representando as frutas de forma geral, que são fontes de diversas vitaminas, mas a maçã ela tem uma substância na sua casca chamada de quercetina. E a quercetina hoje tem sido usada até na parte de suplementação também isolada, mas ela também é um potente anti-inflamatório e antioxidante que pode contribuir nessas melhorias, na melhoria dos quadros. E só reforçando também que a quercetina que está na maçã pode ser encontrada também na casca da cebola. Então, ao invés de jogar essa casca da cebola, é importante que as pessoas peguem a cebola, higienizem de forma correta, deixem secar e depois triturem. Pode colocar no forno, deixando por um tempo até secar, e depois tritura, coloque em temperos, coloque em farofas e a gente vai aproveitar um pouquinho os benefícios. Hein? Muito rico. Os nossos alimentos têm muita riqueza mesmo. E muitas vezes nós jogamos fora, né? A casca da maçã, tem pessoas que da cebola. Para poder consumir, verdade. Que melhor está na casca, né? Sim, com certeza. E a gente pode aproveitar tudo isso. E de modo geral, Rose, pensando no equilíbrio, é importante que os pacientes, os indivíduos que contêm essas dores de cabeça, a enxaqueca como exemplo, é importante que ela tenha uma alimentação balanceada, contendo todos os nutrientes, carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, os lipídios, as gorduras boas, um consumo adequado de água, além de um consumo de alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes e desintoxicantes. E Nossa, com isso a gente consegue equilibrar o organismo e melhorar todos esses sintomas aí que agridem o paciente. Muito bem. Tivemos uma aula de nutrição aqui, viu, gente? Olha que bacana a gente aprender, não é verdade? Muito e tomar muito cuidado. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Espero você. Estamos de volta e você tem acompanhado na programação da Canção Nova a promoção Família Canção Nova. Pois é, gente, é uma promoção muito boa que, olha, outubro, novembro e dezembro. Você tem 3 meses para participar. E no dia 13 de novembro é o primeiro sorteio da promoção Família Canção Nova. Você pode adquirir esse boleto aqui, olha. Como você está vendo, você adquire no valor de R$30 e você pode entrar, né, depois de 72 horas de pagamento. Precisa esperar, viu, gente? 72 horas de pagamento para você cadastrar no site. Entra lá no site familiacançãonova.com e cadastre ali o seu boleto. E o prazo é até dia 6 de novembro. Então, se você já adquiriu o boleto de outubro, você tem apenas até o dia 6 de novembro. Já estamos no mês de novembro, então é importante você tomar cuidado, não deixar passar esse prazo, viu, gente? Senão, você não vai poder concorrer aos prêmios, tá bom? Então, muita atenção, né? Depois já fique atento quanto à promoção do mês de novembro. Para maiores informações, entre lá no site familiacançãonova.com. Você vai saber todos os presentes que você vai estar recebendo se você for sorteado. E tomara que você seja sorteado. Já pensou você ir à Canção Nova, no Osana Brasil, e levar mais uma companhia? Vai ser ótimo, não é? Pois é. Corra lá e compre o seu boleto e participe desta promoção. Mas estamos falando no Manhã Viva de hoje sobre dor de cabeça, as causas dessa dor de cabeça, como diagnosticar os alimentos. No bloco anterior estivemos falando dos alimentos que são prejudiciais. Mas agora vamos ver o depoimento da Paulinha. Ela que também teve muitos problemas com a dor de cabeça, mas graças a Deus conseguiu superar. Vamos acompanhar. O tema de hoje é algo muito comum entre nós, todos os brasileiros. Infelizmente, dor de cabeça não é agradável, mas ela sempre aparece. Muitas vezes a causa dela é o estresse, o emocional, a alimentação, outras vezes a somatória de tudo isso, que acaba causando muito incômodo, muito mal-estar e a pessoa muitas vezes nem consegue dar continuidade às atividades que ela está realizando. Mas, para falar um pouco mais para a gente, nós estamos aqui com a nossa irmã de comunidade, a Ana Paula, nossa querida Paulinha, que é responsável dos eventos aqui em São Paulo e ela sofre com dor de cabeça. Paulinha, bem-vinda. Obrigada, Elisa. Eu gostaria que você contasse para a gente, então, como que a sua dor de cabeça começou,
como que você tem feito para que ela melhore, para lidar no dia a dia com as atividades. Sabemos que a vida do missionário é cheia de novidades. Departamento de eventos é um setor tenso, né? Então, o que você tem feito para viver melhor com a dor de cabeça? Oi, Elisa. Então, as minhas dores de cabeça, como para todo mundo, ela sempre, como você falou, né? É normal no brasileiro a gente sentir a dor de cabeça e muitas vezes a gente vai deixando passar com naturalidade, né? Você sente uma dor de cabeça hoje, aí você vai ali tomar um remédio, alivia, aí de repente ela vem novamente, você torna a tomar um remédio, vai aliviando e a gente vai ficando condicionado a isso, né? E comigo também foi dessa maneira. Eu vi que eu estava num ritmo, eu primeiro comecei a sentir as dores e tratando com naturalidade, tomando um remédio e tudo, ia deixando passar. Mas depois eu comecei a perceber que minhas dores de cabeça, elas estavam com muita frequência. Então, tipo assim, eu sentia dor de cabeça num dia, outro dia eu levantava, ela também estava com aquela dor. Ou então, às vezes, eu sentia dor forte, depois ficava no outro dia com aquela sensação, semelhante sensação de ressaca, sabe? Aquele peso na cabeça, aquela coisa ruim. E eu fui percebendo que aquilo estava com uma frequência muito grande em mim. Então, eu comecei a ficar mais atenta para perceber o que estava acontecendo comigo, né? Que não era já normal, tá daquela maneira. E eu fui percebendo isso em mim, fui olhando o meu ritmo de vida, como eu estava, né? E aí eu fui vendo que por causa do estresse, por causa da correria, por causa de muitas atividades e muitas vezes o nosso emocional, porque às vezes a gente, por causa de um dia que você vive uma situação que você está passando, aquilo te gera uma preocupação, uma tensão e vai causando a dor de cabeça. E as minhas dores, elas vinham e às vezes muito forte, ao ponto de eu ter a sensação de vômito e às vezes até mesmo provocar o vômito, causar o vômito em mim e todas aquelas coisas que eu ia sentindo, né? Então, depois de um tempo, eu procurei um neurologista, fui nele, falei para ele das coisas que eu estava sentindo e ele foi vendo que provavelmente aquilo que eu tinha era uma enxaqueca. Não era simplesmente uma dor de cabeça normal que vinha um dia. Eu já estava num grau mais elevado. E aí foi quando eu comecei um tratamento com ele. Procurei o médico, fiz um tratamento, eu fiquei durante 2 meses tomando um remédio. Todos os dias eu tomava esse remédio no horário marcado. E aí ele foi pedindo para que eu avaliasse como eu estava naquele tempo, como eu estava sentindo naquele momento, né? E aí eu fui tomando e foi melhorando. Mas outra coisa que é bom a gente analisar, e que também eu fui analisando isso, que muitas vezes a dor de cabeça ela vem causada pelo emocional, pelo estresse, mas ela também pode ser causada pela alimentação. Então não existe um padrão, uma lista que fala assim, se são esses alimentos que causam a dor de cabeça. Não, é difícil descobrir, mas a gente precisa nos avaliar. Então eu fui percebendo que certos tipos de alimento eu não podia comer. E hoje, graças a Deus, eu não tenho dor de cabeça com tanta frequência como eu tinha antes. Eu ainda tenho, mas não como antes, por causa dessas observações que eu fui fazendo. Então eu fui me avaliando, procurei um médico, porque é muito importante que a gente procure um médico. A nossa vida acelerada vai fazendo com que o nosso corpo também fique acelerado, todas as coisas vão se elevando, e aí vem o nosso estresse, vem as nossas tensões, preocupações, que vai causando tudo isso. Então, é algo que eu devia fazer mais, Elisa. Não faço tanto, mas é algo que eu devia fazer mais. Mas é o exercício, uma boa caminhada. Esses dias eu fiz uma experiência muito legal. Eu saí do trabalho e falei, eu vou até em casa caminhando. Estava fresquinho, não tinha sol e fiz uma boa caminhada. Então, isso vai te ajudar muito. Observar a sua alimentação. Então, tá sentindo dor de cabeça? Tenta ver o que você comeu naquele dia. Se observar é a melhor coisa. E foi o que me ajudou muito. Eu fui me observando e quando eu procurei o neurologista, porque o mais importante é isso, a gente procurar uma ajuda médica. Então, quando eu procurei o neurologista, eu já fui mais ou menos com um diagnóstico pronto da minha parte, né? Da minha vida, o meu ritmo, foi o que eu passei para ele. Aquilo que eu comia, aquilo que eu tinha me observado. E junto com o médico, a gente chegou a uma causa e a gente conseguiu fazer um tratamento que, graças a Deus, me ajudou muito e hoje me faz viver uma vida com mais qualidade, menos dores de cabeça, né? E uma qualidade de vida melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Espero que todas as dicas e orientações da Paulinha possam te ajudar, mas lembrando que a alimentação saudável, a atividade física é sempre a base da nossa saúde, né? Ajuda em tantas outras áreas e, como ela disse, procurar um profissional, um médico. De repente você já procurou, não deu certo, tente outro. E faça tudo isso que ela disse para você, se observe e vai procurando de fato conhecer aquilo que te faz mal, aquilo que causa a sua dor de cabeça, porque o mundo não vai mudar, gente.
Cada vez mais ele vai ficar acelerado. Então, nós é que temos que nos ajudar, né? Ajudar o nosso organismo, ajudar o nosso físico, a nossa mente, as nossas emoções a serem equilibradas, a não entrar nesse ritmo acelerado, para que nós possamos viver melhor a cada dia que o Senhor nos concede. Nós vamos ficando por aqui e esperamos que tenhamos ajudado a cada um dos nossos telespectadores. Uma manhã viva para todos nós. Obrigada, Elisângela. Obrigada, Paula, da TV Canção Nova de São Paulo. Obrigada por este VT tão bem preparado e produzido para nós. Doutor Rodrigo, a gente viu aqui, né, o depoimento da Paulinha. Ela fez um pré-diagnóstico por si mesma, né? Então, assim, como que isso é importante, mas também o cuidado também de ter isso. Eu acho o depoimento dela fantástico. Eu acho que esclareceu muita coisa aqui que já havia sido falado e eu vou reforçar alguns aspectos. Um dos erros mais comuns é o processo, ele quando inicia, dor de cabeça diária, como ela falou, é um fenômeno que acontece muito, é muito frequente e muito incapacitante, que é a dor de cabeça, a enxaqueca diária, crônica diária. Aquele paciente sempre ele vai ter dor de cabeça, muito motivado por quê? Por medicamento analgésico em excesso. Ela mesma conta isso direitinho, eu tinha uma dor de cabeça, tomava um analgésico. Alguns dias depois... esse perigo, né, doutor, da automedicação? A automedicação. Ela passou a usar 2 vezes por semana, provavelmente, 3 vezes por semana. Foi quando ela viu que tinha algo errado, e com certeza estava errado. E os analgésicos, o reforço, eles são muito perigosos quando mal usados, eles devem ser usados com orientação. Foi quando motivou a consulta. E isso é muito associado com o uso na migrânia, na enxaqueca. É muito comum. Então, é um cuidado que eu realmente acho que é importante no veículo de comunicação deixar muito claro. A automedicação com analgésico na enxaqueca só vai cronificar essa dor e torná-la mais difícil de tratamento. Nossa. Outros aspectos importantes, atividade física. Nós sabemos que quem pratica atividade física aeróbica, principalmente, aeróbica são aquelas atividades caminhadas, bicicleta, natação, a prática de corrida. Todas as atividades que aumentam a frequência cardíaca, o consumo de oxigênio, quer dizer, você fica com falta de ar realmente, puxando ar, aumenta a frequência respiratória, são as atividades aeróbicas. Aí as atividades tipo musculação, pilates, são outro tipo de atividade saudável, mas para nós que trabalhamos com dor de cabeça e outros aspectos de saúde do ser humano, é muito importante a atividade aeróbica. Na dor de cabeça é um dos pilares. Um outro aspecto da alimentação que eu julgo extremamente importante, nós não tivemos a chance de falar, é o jejum. Muito frequente a pessoa acordar de manhã, não se alimentar e evoluir com dor de cabeça depois e não notar que a causa é essa. Às vezes, você colocar uma quantidade saudável de carboidratos, proteínas de manhã, isso ajuda demais contra a dor de cabeça do final da manhã e início da tarde. Isso é muito observado na prática. Então, evitar o jejum prolongado, porque você tem que lembrar que você foi dormir 9, 10 e meia, 11 horas da noite, fez o seu lanche, seu jantar às 7, 8 horas no máximo, você passou pelo menos 12 horas ao despertar, 10 a 12 horas sem alimentar. Isso desencadeia a estimulação de determinados hormônios no seu corpo, corticoides, adrenalina, isso tudo impede, pode deflagrar a crise de enxaqueca, só mais ou menos simulando uma situação de estresse. Não é um estresse psíquico, mas é um estresse bioquímico, biológico. Você está impondo ao seu corpo um estresse que ele não merece, ele não foi feito para isso. Então, tem pessoas também que quando começa a ter dor de cabeça, também já pensam logo, acho que a minha visão não está muito boa. Isso também é verdade? Isso também influencia, doutor? Em algumas situações, do ponto de vista acadêmico, se nós formos analisar os trabalhos, isso não é muito valorizado, não. Isso é controvertido, talvez pela dificuldade metodológica de estudo. Na prática diária, eu sou portador de enxaqueca, eu digo de carteirinha. Quando eu não uso óculos, ou não estou com um óculos que corrige o déficit de refração, eu noto que há uma tendência de ter mais crise de enxaqueca, assim. Tinha, realmente. Isso é muito comum. Eu vejo isso em relatos dos pacientes, a gente observa isso. Não custa nada fazer uma avaliação oftalmológica, é importante fazer no processo de avaliação de uma dor de cabeça. Às vezes, quando vai colocar o óculos, assim, fala, nossa, que alívio. Que alívio, exatamente. E que Às vezes, tem uma coisa interessante dos óculos. Os óculos também podem ser causa de dor de cabeça. Óculos mal ajustados. Se não estiver muito bem. Se não estiver bem ajustado aqui no lateral, ele pode estimular o músculo e a pele aqui, desencadear uma dor muscular mesmo. Isso também é bom estar meio soltinho, assim, igual o meu, está bem soltinho, porque senão... Um outro dado interessante, pegando carona com os óculos aí, laços
tiaras, Olha. escova de cabelo. Prender muito o cabelo, né? Quem tem a mãe que enxaqueca, faz para da criança. Quem tem muita crise de enxaqueca, pode observar que quando faz, por exemplo, o pessoal faz escova. Escova. Eles relatam que depois podem ter dor de cabeça. Olha que migrânia. interessante. E essa questão também do bruxismo, né? Quem tem também um apertamento à noite, aquela... Sim. Isso também pode causar. Sim, esses problemas, vamos chamar miofacial, porque o músculo, o miofacial é a membrana que reveste, o tecido conjuntivo que reveste esse músculo. Então, essas dores miofaciais podem ser desencadeadas por alteração da articulação temporomandibular, bruxismo noturno. Imagine você dormir aí 8 horas mordendo o tempo todo, um dente contra o outro. Isso cansa a musculatura, isso pode deflagrar uma dor muscular localizada na região temporal, frontal, cervical. E isto favorece, isso é uma dor muscular, mas essa dor muscular pode, ao longo do dia, e numa pessoa que tem propensão, ter uma crise de enxaqueca associada. Aí você fica com 2 tipos de dores. Nossa, quer dizer, o excesso, as alterações musculares, posicionamento errado no sofá. Você deita no sofá de mau jeito, tem aquela dorzinha, daqui a pouco tem uma crise de enxaqueca. Isso pode acontecer, existe uma relação também. Uma noite mal dormida, né, doutor, é ruim para qualquer pessoa, né? O sono, ele é um capítulo especial, está sendo muito estudado hoje. A gente sabe que dormir demais ou dormir pouco pode desencadear dor de cabeça. Aquela pessoa que não tem o costume de dormir sábado à tarde, vai dormir, pode acordar com dor. Olha. Então, a questão do sono ela é muito interessante, muito singular, específica para cada pessoa, cada um tem que se conhecer. Qual que é a hora ideal, isso é muito variável, né? Mas em torno de 8 horas para a maioria das pessoas. E gosto sempre de reforçar que naquele paciente com enxaqueca mais grave, eu sempre digo o seguinte, a vida do enxaquecoso ele deve ser um pouquinho mais regrada. Horários corretos de alimentação, horário correto para dormir, o número de horas para dormir, evitar sonos fora de horário, dormir fora do horário, manter uma vida equilibrada. Eventualmente, quando você sair fora dessa rotina, tentar compensar com o sono antes de sair, por exemplo, você vai ficar até tarde na rua, tem uma festa, você tenta compensar isso dormindo antes, isso pode ajudar. Às vezes a pessoa fala, vou aproveitar que é sábado, que é domingo, vou tirar uma sonequinha depois do almoço, mas pode depois ganhar uma bela dor de cabeça. Existe, né, aquele paciente que só tem dor sábado e domingo, a quebra da rotina. Ele vem segunda e sexta numa rotina, ele cai no sábado, que almoça mais tarde, acorda mais tarde, dorme depois do almoço, fica acordado à noite. Isso pode desencadear dor de cabeça. E quem tem dores, problemas de coluna, principalmente a cervical, doutor? Encaixa mais ou menos um modelo que eu citei há instantes atrás, que é a questão da dor muscular facial. A dor quer dizer, quando você fala dor, problemas de coluna é um termo muito amplo, né? Eu não vou me ater assim, a cada um, mas de uma forma geral, se você tem uma doença séria, algum problema sério ou não da coluna cervical, mas que este problema desencadeie desconforto, porque ter dor não quer dizer que é coisa grave, quer dizer, mas você tem dor de origem cervical, seja por qualquer relação, isso pode influenciar no aparecimento de enxaqueca ou desencadear uma dor muscular facial secundária a esse problema. Então, você tem uma dor cervical para uma hérnia pequena, mas que está pinçando um determinado dedo, você evita movimentar a região cervical, em defesa a essa dor. Isso vai deflagrar alterações da postura muscular, da contração do seu músculo, dor secundária pode acontecer, e aí depende da genética, do sexo do paciente, ele pode evoluir ou não com enxaqueca associada também. Né? Gente, olha, o programa está sensacional, né, gente? Mas temos que chegar, estamos no fim do programa. Quero agradecer, doutor Rodrigo, por todas as explicações, esclarecimentos, também ao Wagner. Muito obrigada, viu, Wagner? Foi muito bom, né, gente? A gente fala, mas já acabou? Eu aprendi muito nesse programa. Todos os dias eu aprendo e hoje de forma especial. Mas esse programa, mais tarde, já vai estar no YouTube, tá, gente? É só você colocar Manhã Viva e a data de hoje, você vai poder acompanhar este programa, né? A hora que você quiser, é só acessar o YouTube, poder recapitular, anotar, né, fazer umas anotações do que você aprendeu, passar para outras pessoas, isso é muito importante. E já fica o convite para vocês voltarem mais vezes aqui no Manhã Viva, tá bom? Obrigado. Obrigada também você que esteve ligadinho conosco aqui no Manhã Viva, Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
cançãonovaplay.com. Assine já!